Let's go, girls. Cassi, boa Boa noite, noite, gente. Boa noite. Então, eu não perdi a ficha agora. Levanta, sacão de poeira e dá volta por cima. Então, gente, eu vou te apresentar a Cassi. Eu vou ler o que está aqui. A Jaine escreveu um texto bonito aqui para Meu todos. Deus. Aí as pessoas leem o negócio e eu fico pensando, sou eu mesmo? Sério? Vocês já tiveram essa sensação também? É gostoso, né? Quando alguém lê algo sobre vocês e a gente se dá conta, meu Deus, eu sou tudo isso. Porque é tão fácil a gente esquecer. É tão fácil a gente esquecer de quem a gente é, principalmente no momento que as coisas não estão dando tão certo. Né? Então, vou falar sobre ela aqui, vou tomar minha água também. Psicóloga e organizacional de sucesso com mais de 20 anos de experiência. Especialista em desenvolvimento de lideranças e gestão de negócios, tendo ajudado diversas empresas a crescerem e a se tornarem referência no mercado. Ela é autora de livros, palestrante internacional, mentora de empresários, além de membro importante da Academia de Letras. Olha só. Cassiana é conhecida por sua capacidade de transformar crises em oportunidades, construir equipes de alta performance e promover crescimento sustentável de empresas. Então, Cassiana, tem aqui, ó, né? Ai, que lindo. Gostou, né? Então, por que algumas pessoas se encolhem diante da crise, enquanto outras florescem e apesar da crise? Eu acho que todo mundo já teve essa sensação, né? Em alguns momentos a gente se sente muito pequeno, muito diminuído, e a gente se tira. A maioria das pessoas se tira da situação porque ela não consegue olhar o que está por trás disso. Quando a gente fala numa situação de crise, a gente está falando do quê? De não ter recursos suficientes para conseguir enfrentar a situação. A gente se sente pobre por dentro e por fora. E quando a gente fala em patrimônio, a gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando de recursos. Sabe que quando eu comecei a estudar desastres, todo mundo me pergunta sobre isso. Mas por quê? Né? Por que desastre? Por quê? Porque tem muito a ver com crise e tem muito a ver com estresse. Os três falam em recursos. E na dificuldade que a gente tem de colocar os recursos à prova naquele momento que a gente se sente menor e diminuído. Então, quando a gente está olhando para uma situação de desastre, e todo mundo viveu isso, né? Uma catástrofe, todo mundo viveu isso, a gente está ainda passando pelo luto, e até por isso a gente pensou nesse tema, né? Esse tema foi justamente pensando nisso, porque nós estamos sempre recomeçando diante de pequenas crises, diante de pequenos desastres, daquela batida de carro, daquela situação que deu errado, daquele dedo preso no carro, né, na porta, e assim vai. A gente vive recomeçando. E para algumas pessoas lidar com a crise é uma coisa natural. Por quê? Porque elas conseguiram colocar os seus recursos à prova. O desastre, complementando, é quando a gente não tem recursos em uma nação, a catástrofe, na realidade. A gente não tem recursos em uma nação para conseguir dar conta do evento. No nosso caos interno, a gente fica sem recursos internos para dar conta do evento. E aí, quando a gente olha para tudo isso, a gente começa a pensar, poxa, mas para algumas pessoas é tão simples, claro. Elas começam a olhar para o seu aprendizado, para aquilo que elas vão agregando e começam a ampliar possibilidades. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na próxima pergunta, já dá para a gente complementar. Como transformar a crise em oportunidade? E é justamente a tua percepção. O teu olhar determina como a vida realmente é. O teu olhar determina o que é bom e o que é ruim. Não existe uma dicotomia de bom e ruim. Por exemplo, as emoções, elas não são boas ou ruins. Elas não têm polaridade. Amar pode ser bom ou pode ser ruim. Ter um filho pode ser maravilhoso ou pode ser complicado naquele momento e pode gerar uma crise.
efetivamente, é o nosso entendimento e o nosso olhar que dá realmente o que é aquela coisa. Então, se a tua percepção é o reclamódromo, e aí, né, a colega falou dos perfis comportamentais, e como uma brincadeira, vou colocar um perfil que eu tenho falado muito, do catastrofismo e do apocalíptico. Quem é meu cliente, lá pelas tantas, eles entram em modo apocalíptico. Vocês conhecem alguém que é modo apocalíptico? Já viram alguém assim? Normalmente eu digo, gente, o negócio é o seguinte, se o mundo acabar, a gente lida com isso naquele momento. Enquanto não acontecer, vamos continuar vivendo? Vamos continuar tentando? Vamos fazer uma coisa de cada vez e um passo de cada vez. Quando a gente consegue modificar a nossa percepção, e é isso que as pessoas que lidam bem com as situações fazem, elas não ficam olhando para o recurso que falta. Elas começam a olhar para aquilo que existe. Esses dias uma pessoa me perguntou sobre isso. Como que você encontrou seu lugar ao sol? Não sei se alguém viu esse vídeo, mas eu vou comentar. Sabe que assim, eu tenho toda uma questão, né? E até é uma questão que eu disse, eu vou sentir se é o momento ou não de dividir. Eu tenho uma doença, né? E, enfim, é para falar? E ela é Falar mais difícil. alto? Tá. Gente, o microfone aqui da Cássia pode subir também? Ela é difícil. Por quê? Porque todos os dias são dias diferentes. E eu sinto dor todos os dias. E eu tenho que lidar com ela. Eu tenho que lidar com o que acontece. Eu tenho que lidar com o que inflama. Eu tenho que lidar com a situação diferente. Quem me acompanha, a fisioterapeuta, o personal, quem me acompanha, os médicos me acompanham, eles têm que lidar com isso também. Cada semana é um treino diferente. Se tu programar alguma coisa, eu lamento horrores. Mas daqui a pouco vai mudar tudo. Por quê? Porque inflamou, porque eu caí, porque doeu, porque papapá, eu peguei muito sol e a doença explodiu. Eu fiquei com frio, aí eu tenho uma reação de, como é que chama? Hipotermia. Enfim, então as coisas abalam o meu corpo mais do que talvez para outras pessoas. E o que isso significa? Que a minha cabeça tem que ser mais forte. Que eu vou ter que lidar melhor para me adaptar mais e para fazer com que realmente eu consiga lidar com aquilo e ultrapassar aquilo todos os dias. Mas isso é diferente para vocês? Não. Vocês lidam com alguma coisa todo dia. A diferença é que eu tenho a consciência de que talvez hoje seja diferente de amanhã. E normalmente as pessoas lidam como se fosse uma constante. Meu negócio vai continuar assim, eu sempre vou ter cliente, a vida é essa. E aí quando surge uma intempérie que a gente se dá conta, opa, agora mudou. Agora a coisa não está mais igual. Mas não que não mude a todo momento para todo mundo. Só que a gente não percebe. De novo, percepção. E quando a gente enfrenta as coisas, o que a gente tem que fazer? De novo, recursos. E, de novo, oportunidades. Porque é algo que a gente pode agregar como musculatura emocional para poder realmente seguir em frente e continuar. Obrigada, Cássia, por compartilhar com a gente. Como a força para recomeçar pode ser cultivada nas mulheres empreendedoras? Consciência. É a primeira coisa. O curso, consciência. Consciência. A gente tem que se dar conta que quando 95% das nossas decisões são emocionais, tá? Dado real. Quando o teu emocional ele está ativo, é como uma gangorra, tá, gente? Se o emocional ele está ativo, a questão racional está aqui embaixo. Se o racional vai estar ativo, a questão emocional vai estar aqui embaixo. É uma gangorra. Então, o que acontece?
Quando a gente ativa todo aquele nosso lado emocional e aflora o EC, o BA, em todas as suas formações, podem pensar no BA que vocês quiserem. Quando a gente ativa essas coisas, quando a gente ativa o será que, a gente está colocando uma carga emocional que a gente não sabe de onde vem, mas ela vem. A gente está olhando para um lado que a gente não se dá conta, mas que a gente está nublando o neocórtex frontal, e o cérebro responde e reage de uma forma tão forte que ele está contando para a gente que ele tem modo de emergência, que ele tem modo de crise, mas não está acontecendo nada. É porque a gente treinou tanto ele a lidar com o estresse dessa forma, de comprimir, de daqui a pouco não conseguir pensar, de daqui a pouco não dar tempo para pensar, não dá tempo para decidir, não dá tempo para olhar para o nosso negócio e para a nossa empresa. Eu sempre pergunto, enquanto vocês estão tudo lá trabalhando na eu presa, né? Porque cada um tem a sua, daqui a pouco está todo mundo junto lá, mas cada um está trabalhando na sua. Quando vocês estão tudo trabalhando, quem que pensa na empresa? E aí o pessoal fica meio brabo, né? Todo mundo está pensando. Se vocês estão trabalhando, vocês estão num lado do cérebro e não estão no outro. Ou seja, quem que pensa o negócio de vocês? Porque não é fazendo o operacional que a gente pensa. A gente tem que parar para pensar e olhar com o que a gente chama, Jung fala, do eu observador, de fora. Fazer o básico bem feito. Fazer a questão do dia a dia bem feito. É atender com sorriso, é atender com boa vontade, é olhar para a pessoa e falar com ela olhando no olho, não no celular, né? O básico bem feito dá certo. E o básico bem feito faz com que a gente consiga poder atingir outro patamar. O que adianta a gente querer vender mais se não tem produto, por exemplo? Porque, assim, o dinheiro sempre vai primeiro. E o recurso financeiro sempre vai primeiro. A gente sabe. Vocês sabem, né? Porque, assim, para te vender, tem que comprar. Né? Para te fazer o evento, tem que pagar. E assim a gente vai indo. Então, o recurso ele tem que estar em primeiro lugar, e por isso eu falo consciência. E por isso eu falo que olhar para os teus recursos e conhecer os teus recursos e saber quais são os teus limites também é importante. E olhar com a percepção do eu observador de fora, e mesmo que tu detone o teu atendimento, a tua empresa, olhando de fora, é importante. O teu melhor amigo é o cliente que dá feedback. É o cara que diz, não gostei. Né? Mas por que tu não gostou? Ninguém faz isso, né? O cara criticou, não dá, vou bloquear. Não quero saber o que tu pensa. Tá, mas por que ele não gostou? Por que ele criticou? O que estava em voga ali? Sabe? O que ele queria te contar que daqui a pouco seria importante para o teu negócio, para a tua vida daqui a pouco, né? A gente não sabe. Mas, assim, a gente lida muito mal com isso, porque a gente lida com isso como se a gente tivesse que se proteger, que é o modo instintivo do cérebro. Se proteger é bloquear, se proteger é fechar, se proteger é não seguir. Não gostei do que aquele cara falou. Pronto. Tu seguiu ele durante 5 anos, ele foi teu professor, ele foi uma pessoa importante para ti, ele era até teu amigo daqui a pouco. Mas ele falou uma coisinha desse tamanho, tu não gostou, pronto, não quer mais saber. Entenda que invalidou uma história, invalidou uma vida, invalidou algo que se construiu juntos, invalidou algo teu também. E o nosso cérebro funciona como algoritmo, né, gente? Então, o que o algoritmo faz, e por isso que ele não é tão eficiente como a gente imagina, já vou explicar. O algoritmo, ele pega tudo que a gente acha legal, gosta, tem interesse, e junta tudo. Né? É o que tu precisa? Nem sempre. É o que talvez vai te ajudar a crescer, a ampliar, a desenvolver? Talvez não. Mas quantas pessoas têm consciência disso? Por quê? Porque a gente não olha para o que a gente precisa, normalmente, né? Enquanto recursos internos. A gente olha para aquilo que a gente quer. E a gente não olha a escadinha. E o que eu tenho que fazer para construir isso? E aí entra quais os hábitos que colaboram ao crescimento de empreendedores?
E cada um desses hábitos, ele é cultivado no dia a dia. Ele é cultivado na tua percepção, no teu olhar, na forma que tu lida com a angústia, na forma que o teu algoritmo interno vai refutar tudo que tu acredita que não existe, porque naquele momento que tu bloqueou, não existe mais. Daqui a pouco é uma coisa que tu precisa e tem que agregar, e daqui a pouco é uma coisa que tu precisa validar em ti ou enxergar em ti. Mas à medida que tu não vai olhando para isso com carinho, tu também não enxerga as possibilidades de vida que tu poderia ter. E quando a gente olha, então, para essa questão do dia a dia, a gente pode pensar o básico do básico, né? Quem tem problema de insônia? Eu não estou enxergando nada, né? Mas vocês podem levantar a mão. Obrigada. Quem de vocês já viveu uma crise? Quem já faliu? Aí eu vou colocar de uma outra forma. Quem já teve um boleto que ficou preocupado em pagar? As duas, né? E quem já ficou preocupado e sofreu horrores naquele dia que precisava pagar? Pagou! É isso, gente. Muitas vezes, um dos hábitos a ser cultivado é poder olhar para o vai dar tudo certo. Sim, se programar para organizar os recursos, ter um bom controle financeiro, entender que o dinheiro ele vai te dar uma segurança, entender que o teu olhar sobre as coisas, sobre a vida, o dormir, o acordar, o comer, é algo básico para o teu corpo. E se esse básico não estiver bem feito contigo, não adianta querer fazer o resto, né? Eu sempre falo para as pessoas assim, cara, tu tem tudo, olha, tu tem um corpo que funciona, para mim isso já é tudo, porque o resto a gente vai correr atrás, né? Dentro daquilo que eu enxergo e na minha percepção concebe, não tem como dar errado. Não tem, gente. Porque vai dar o que der, né? E a gente plantou para construir. As nossas ações, elas são tanto colheita como semente. Quando a gente colhe algo, a gente também está plantando algo. E aí se questionem, o que vocês estão plantando todo dia? No corpo de vocês? No patrimônio de segurança de vocês? E ao redor de vocês? Porque assim, existe também um outro tipo de dinheiro que a gente esquece, que é a troca. Que é o poder olhar para esse outro lado. Que é a resiliência construída dentro de um grupo. Que é o fortalecimento de uma ambiência e de um ambiente que te fortifica e que te joga para cima. E se tu tá triste, vem a Miri lá te cutucar e dizer, vamos lá. E ela me falando, Cassi, no fim dá tudo certo. Eu acredito em ti. Eu só vou tentar ajudar para que realmente assim seja mais fácil. Foi. E agora vem, que conselho você daria para mulheres que se sentem com medo e insegurança de recomeçar e escreverem um novo capítulo? Miri, faltou uma. Faltou uma antes. A relação entre a resiliência e a antifragilidade. Jesus, essa é a mais importante, gente. Vou contar para vocês, mas eu vou contar para vocês diferente, tá? Eu vou contar para vocês pedindo para vocês pegarem nas suas sacolinhas. Isto é um atilho. Sacolinha. Não. Sacolinha. Ah, não tem sacola? Não tem sacola. Eu tinha botado para trás. Alguém consegue uma sacola aqui para frente? Aqui. Todo mundo tem que ter sacola. Todo mundo tem uma sacolinha e todo mundo... Esse aqui é teu, Benê. É meu? É teu. Resiliência e antifragilidade. Só que a gente vai aprender na prática. Porque afinal... Achei o meu aqui, ó. Isso aí mesmo. Isso aí. Vocês vão tirar o elástico. Tem uma mensagem linda, vocês guardem. Não vai perder a mensagem. Guarda. Não perde a mensagem. A gente vai ler no final essa mensagem. E vocês vão ver que vocês têm
O nome desse troço é atilho. Todo mundo diz elástico de dinheiro. Porque tem o negócio do patrimônio, né? Ok. Acharam? Tiraram? Pegaram? Faltou algumas pessoas? Oh! Ela foi buscar e eu enxergo ela voltando, fazendo assim. Ok. Para nós poder fazer, daí eu e a Miri vão um pouquinho mais para... Vocês enxergam bem aqui? Aqui eu enxergo melhor, vocês eu vou ficar por aqui, tá? Mas a gente vai continuando e vocês vão pegando o esquema, tá? Vocês viram de uma... Bota para frente. Vai botando para frente. É isso aí. Resiliência é sempre coletiva, gente. Eu fiquei apavorada quando eu ouvi isso. Resiliência é sempre coletiva. Porque se tu tá num ambiente que todo mundo te joga para trás, tu vai para trás mesmo, gente. Se tu tá indo para um negócio e todo mundo vem contra, né? Vamos ser sinceros, vocês acham realmente que a gente vai conseguir seguir? Não, né? Não. É uma questão física. Então, eu aprendi há não muito tempo, mas resiliência é coletiva. Ok. Vocês vão pegar gentilmente 2 dedinhos lindos, né, esse que aponta, e vocês vão gentilmente abrir um pouquinho e fechar o atilho. Mais conhecido como... Não tanto. Menos. Gentil. Levinho. Assim, ó, para lá e para cá. Só um pouquinho. Bem levinho. Ok. Vocês viram que ele vai e volta? Ele não aumenta. Tá muito. Bem levinho. Ó, ele vai e volta, ele não aumenta, ele não muda a forma. Mas ele não rebentou. Ele não ficou ruim. Mas ele continua a mesma forma. Igualzinho, né, gente? Vejam bem. Ok. Agora, vocês vão pegar com a colega do lado. Colega do lado, tu é tu. Não, faz assim, ó. Deixa ele aberto. Eu vou botar o meu... Não precisa tanto. O meu dentro. Bota um dentro do outro. Vai botar aqui. Pegou ali. E pegou do outro lado o dedo, tá? Tu vai pegar aí. Percebam que ele vai muito mais, porque ele está colocado aqui comigo. Percebam que ele atinge um tamanho muito maior do que antes. Percebam que ele também não rebenta, mesmo sendo uma tensão maior, mesmo sendo mais forte a coisa, né? O peso, a angústia, o medo. Mesmo sendo um estresse maior ali, ainda bem que ele não rebentou. Ele não rebenta e ele continua. Bom esse negócio, mãe, que nós compramos. Minha mãe tá aí, gente! Palmas para minha mãe! Então, quando o nosso... eu vou tirar, peraí. Agora eu quero mostrar para vocês. Eu vou mostrar o meu tamanho, agora mostra o teu... Não, do mesmo jeito que eu estou fazendo, colocando os dedinhos. Agora mostra o tamanho que ficou o teu. Vocês notam que o da Miri aumentou? Vamos colocar de lado assim, Miri. O da Miri aumentou. Vocês notaram? Isso aqui é resiliência. É quando a gente tem uma pressão, a gente vive ela sozinho, a gente não procura novos recursos, a gente não pede ajuda, a gente até consegue lidar, mas a gente passa pela pressão e fica do mesmo tamanho. A gente não cresce. Isso aqui é antifragilidade. É quando a gente busca novos recursos para dar conta.
É quando a gente busca algo que até então a gente não tinha. É quando a gente cresce. É quando a gente entrega. É quando a gente divide e amplia. E é quando a gente entende que os nossos limites são aqueles que a gente coloca na nossa vida. Que o limite só existe até onde tu disser que ele existe. Porque a partir do momento que tu olha para a tua vida e tu diz, isso não será um problema. Por quê? Porque eu decidi que não é um problema. Quando eu olhava para os meus problemas, eu não pensava no problema. Até tem uma história, vamos sentar de novo. Até tem uma história que, enfim, eu não podia fazer educação física, eu não tinha essa condição, essa possibilidade, um corpo que funcionasse para, né? Mas, por outro lado, eu era simpática e todo mundo gostava de mim. Se alguém tiver alguma coisa que queira dizer sobre isso, guarde para si. E a minha percepção sempre foi essa. Eu sempre fui muito querida, né? Me deixa assim. E, enfim, eu participava com um dos professores de educação física. Eu era do time, gente. Time de vôlei. Aí vocês vão perguntar, você jogava vôlei? Não, eu morria de medo da bola. Eu morria de medo de me machucar também, sabe? Não era aquela criança, eu tinha muitos livros, né? Eu me dava bem com os livros que eram calmos, tranquilos, não me batiam. A bola, eu saía para o outro lado, era uma ótima jogadora, acho que por isso que eu não era do tipo. Mas, efetivamente, quando tinha os campeonatos, eu ia, porque eu era gandula. Gandula que ficava lá em cima, né? Ou ficava no... Como é que chama aquele negócio que fica o pessoal que não joga? No reserva. Eu achava bem legal. Eu acho que se fosse hoje em dia eu ia tirar foto, né? Que eu me dou bem nessa parte. Mas naquela época, então, eu era uma gandula que não participava, que não ia buscar, mas eu estava lá. Eu estava lá como eu podia. Eu estava lá do jeito que dava, mas eu estava lá. E foi assim que eu aprendi sobre resiliência, e foi assim que eu aprendi sobre antifragilidade. Talvez eu não possa fazer X, mas talvez eu possa achar um jeito de chegar até onde eu quero, mesmo sem fazer X. E a última pergunta é: que conselho você daria para as mulheres que sentem medo ou insegurança de recomeçar ou escreverem um novo capítulo? A primeira coisa, eu quero que vocês guardem esse elástico como um representante, como uma lembrança, como algo para vocês lembrarem que o limite vocês se colocam e até onde vocês podem ir, onde vocês estabelecem. O conselho mais importante que eu posso dar para vocês é que tudo que vocês fizerem são sementes, então cuidem com as suas sementes. Cuidem do terreno que vocês aram. Cuidem do olhar que vocês têm pela vida e para a vida. Percebam qual é a percepção e o sentimento que vem junto. E quando o cérebro de vocês começar a sabotar e perguntar, e se? O e se são duas palavras muito perigosas quando colocarem juntas. E se querem dizer o oposto do que a gente está tentando trabalhar. Crescer em recursos é ter segurança. E se a gente tem segurança, a gente consegue fazer muita coisa. Provavelmente eu não estaria aqui se não houvesse algum tipo de recurso para poder fazer o que eu preciso fazer. Os recursos são importantes, tanto externos como internos. Percebam que recursos faltam e quais vocês precisam apropriar. A gente está tão acostumado a não fazer o que precisa ser feito com a gente, que a gente se acomoda dizendo, mas eu sei do meu problema. Eu já entendi. Tá, o que tu vai fazer com isso, criatura? O que tu vai fazer com isso? Isso é mais importante do que entender. Né? Entender é importante, ok, psicóloga, volta, Cassiana.
Sim, é importante. Agora, o que tu vai fazer com isso é mais importante. Porque saber que a gente tem problema, eu não preciso dizer isso para vocês, né, gente? Vamos ser sinceros, né? Vocês sabem que todo mundo tem. Mas o que tu vai fazer com os problemas que tu tem? De que forma tu vai encontrar o caminho? De que forma tu vai olhar para uma outra direção? De que forma tu vai mudar a tua mentalidade? De que forma tu vai começar a olhar para as tuas possibilidades crescentes, como degraus de uma escada? Olhar para o caos como desafio. Olhar para a vida com mais amor contigo e te colocando como prioridade. Porque o outro, ele vai viver a vida dele, ele vai buscar os recursos dele e ele vai tentar encontrar um caminho. E que talvez tu não esteja nele. E se vocês derem conta de vocês, gente, já está ótimo. Ah, mas o meu filho, ele vai crescer. Vai ter um momento que ele vai desenvolver, crescer e poder dar conta dele. E talvez vocês estejam atrapalhando o crescimento dele. Né? Pensem sobre isso. Até que ponto vocês olham para a vida sem o EC? E eu só tenho mais uma pergunta para vocês. Calma, só um pouquinho. Eu me perdi no horário, né? Tá tudo certo. Acabou? Não, vai dar certo. Tá. Eu só tenho mais uma pergunta para vocês. Vocês já pensaram, ai, eu nunca imaginei fazer tal coisa? Quem? Tá. Vocês já chegaram em uma coisa que vocês nunca tinham imaginado. Legal. Vocês já perceberam quantas coisas vocês falam isso? Quantas coisas vocês olham para a vida? Ai, mas eu nunca me imaginei. Pois é. O que vocês estão construindo na cabeça de vocês, hein? Que vocês não olham com abundância para a vida. Que vocês não estão olhando para vocês com capacidades, amplitude, visão, potencial para desenvolver, para fazer mais por vocês, com vocês, para vocês e com os seus. Quando a gente diz essa frase, ela mostra o quanto a gente pode mais. E quando vocês estiverem no seu momento mais difícil, honrem as suas histórias e lembrem o que vocês já viveram. Por quê? Porque se vocês pensarem, vocês já viveram momentos muito piores, com menos condições, com menos conhecimento, com menos possibilidades de sair do troço. E vocês conseguiram chegar até aqui. E se naquele momento vocês não tinham estas condições e conseguiram, porque daqui para frente vocês não podem conseguir. E é isso que é o mais importante. O nosso olhar sobre a vida, para que a gente possa realmente começar uma nova história. Recomeçar quantas vezes for necessário e até dar certo.